Olá, gente, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Illustrator. Nessa aula, nós vamos mostrar para você como usar a ferramenta de seleção aqui do Illustrator, tá? Eu digo para você que a ferramenta de seleção é a ferramenta mais importante que o Illustrator tem, porque é com ela que eu digo o que você vai selecionar e fazer mudanças no Illustrator. Então, por exemplo, vou criar aqui um retângulo, tá? Criei aqui um retângulo. A dica é, quando eu usar aqui uma ferramenta, você, após o seu uso, já saia e vá para a primeira ferramenta, que é a ferramenta de seleção. Quando você clica aqui no objeto, ó, com a ferramenta de seleção, eu consigo movimentar ele. Essa é uma das funções da ferramenta, que é movimentar um objeto. Aqui tem uma observação, deixa eu mostrar para você. Ó. Quando o objeto está preenchido, né, ele está preenchido, eu clicando dentro dele, eu só consigo movimentar clicando dentro dele, tá? Se eu tiver aqui o objeto sem estar com a ferramenta sem o preenchimento, ó, aqui só está o contorno, tá vendo? Não tem preenchimento. Se eu clicar dentro, ó, não acontece nada, ele só seleciona, mas ele não movimenta, tá vendo? Para movimentar com a ferramenta de seleção, com o objeto sem contorno, é só clicar aqui em cima da linha e aí eu consigo movimentar, tá vendo? Se eu clicar dentro, ó, eu não consigo movimentar porque não tem nada. Então, com a ferramenta de seleção, para que eu possa movimentar, eu clico dentro dele, tá? Deixa eu voltar aqui até preenchimento, que é importante para facilitar a nossa vida. Outra função da ferramenta de seleção é você deixar o objeto mais largo, tá? Ó, mais largo ou mais estreito, ou seja, escalonar o objeto na horizontal e também na vertical, ó, deixando ele mais alto, tá vendo? E deixando ele mais baixo, aqui, ó, escalonando ele com a ferramenta de seleção. Perceba que você tem dois tipos de seleções quando você clica no objeto. Ó. Você tem a seleção externa, que é marcada por esses quadradinhos aqui, e tem a seleção interna, que é marcada por essas bolinhas aqui. Na ferramenta de seleção, você trabalha com a seleção externa, tá? A seleção interna, você mexe com a ferramenta de seleção direta, que daqui a pouco eu explico para você, numa outra aula, tá? Então aqui, voltando, né? Ferramenta de seleção, eu seleciono o objeto para fazer qualquer mudança. Ó. Por exemplo, pode ser uma mudança de cor, né? Tá vendo? Ó? Colocar, por exemplo, texturas, cor, né? Pode ser uma mudança de colocar preenchimento, ou seja, qualquer tipo de mudança. Outra mudança importante aqui no ferramenta de seleção é você fazer a escala do objeto, ou seja, você aumentar ele e diminuir. Ó, você pode aumentar ele ou diminuir. Perceba que a seta do seu mouse aponta para você o movimento que você precisa fazer. Então, quando eu paro o mouse aqui, ó, dá uma olhadinha, ó, a seta ela tá com o desenho para fazer o movimento diagonal, ó, tá vendo? Diagonal. Nunca assim, né? Se você quiser fazer aumentar o objeto e diminuir, sempre movimento diagonal. Assim, ó, você está indo para a direita, você está deixando a mais larga ou mais estreita, né? Mas para fazer um escalonamento proporcional, eu seguro o Shift, tá? E faço um movimento, ó, tá vendo? Ó, diagonal. Para fora eu aumento e para dentro eu reduzo. Para fora eu aumento e para dentro eu reduzo. Outra coisa importante também da ferramenta de seleção é a opção de girar o objeto, né? Se eu tiver aqui fora, o objeto aqui fora, tá vendo? Se eu afastar o objeto aqui, ó, pelos cantos, tá? Sempre pelos cantos, porque no meio até dá, mas vai dar pelos cantos, ó. Sempre pelos cantos aqui. Você afastar o mouse um pouco, ó, não muito para não perder, mas se você deixar mais ou menos por aqui, ó, né, no canto superior direito, o mouse fica na opção rotacionar. E aí você rotaciona. A dica de ouro aqui, na hora de você rotacionar, é segurar o Shift. Se você segurar o Shift, você faz a rotação de 15 em 15 graus, tá? 15 em 15 graus. Então vamos lá. Segura o Shift, clica aqui, ó. Vai rodando de 15 em 15 graus. Ele vai fazendo um movimento de 15 em 15 graus. Então, com a ferramenta de seleção eu faço isso. Outra coisa na ferramenta de seleção importante é selecionar vários objetos. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, deixa eu fazer alguns objetos aqui rapidinho, tá? Para você entender. Aguenta aí. Eu tenho aqui, ó, vários objetos, tá?
Deixa eu pintar com cores diferentes para diferenciar ele aqui. Então, eu tenho vários objetos. Eu tenho aqui um quadrado, eu tenho uma estrela e tenho um círculo, tá? Quando eu quero selecionar mais de um objeto, eu clico no objeto, seguro o Shift e clico no outro. E clico no outro, tá vendo? Eu vou clicando aos poucos para poder pegar mais um objeto. De novo, ó. Quero pegar a estrela e mais o círculo. Então eu clico na estrela, seguro o Shift no teclado e clico no círculo. Se eu quiser pegar o quadrado, se eu soltar o Shift, ó, ele só pega o quadrado. Mas se eu quiser pegar os três, eu clico, seguro o Shift, clico no outro e clico no outro. Para tirar a seleção, eu clico fora. Aqui ele perde a seleção, tá? Então a ferramenta de seleção é a mais importante no Illustrator, porque é com ela que você vai movimentar, redimensionar tanto na horizontal quanto na vertical, e quanto também na diagonal, que na diagonal você aumenta e diminui a escala de forma proporcional, segurando o Shift, claro. Você pode mudar a cor, você pode mudar a espessura, ou seja, você precisa dizer para o Illustrator qual ferramenta, qual opção que você quer fazer, mas selecionando o objeto. Então eu seleciono o objeto, escolho a opção que eu quero fazer, por exemplo, aplicar um degradê, tá? Mas para isso eu tenho que selecionar objetos. Isso quer dizer que eu preciso dizer para o Illustrator qual objeto eu quero alterar, eu quero trabalhar, tá bom? É isso aí, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like. Não esquece de deixar o like, é importante pra gente aqui. Se tiver dúvida, deixa na descrição. E aí eu explico para você. Se a dúvida for muito pertinente e ela tiver capacidade de criar uma outra aula, eu faço uma outra aula para você aprender um pouco mais, tá bom? Um grande abraço e até mais.